Obrigado. E aí, gente? Tudo bem? Felizes? Com fome de Jesus? Estou muito feliz. Eu vou acostumar a pregar sem microfone. Eu tenho uma veia meio italiana. Aí eu vou falando assim com vocês. É a primeira vez que eu prego assim, eu acho. Estou me sentindo mais chique até. Vocês estão felizes? Gente, meu nome é Gabriel Cantarino. Sou pastor da Igreja One. Eu implantei a Igreja One em São Paulo já faz uns 5 anos. E o Senhor me enviou junto com a minha esposa e o meu filho para a Imperatriz do Maranhão, para a gente implantar uma nova igreja no Nordeste e pastorear o Nordeste, não só o Nordeste, mas o Norte do Brasil. Então, estejam orando por nós nesse tempo, porque é desafiador, mas nós cremos numa grande obra do Senhor para o Nordeste brasileiro. Eu creio que é tempo de nós olharmos para o Nordeste mais do que nós olhamos para fora do Brasil, porque existe um avamento nascendo no Norte e no Nordeste do Brasil. A primeira vez que eu estive no Norte do Brasil, eu estava aterrissando em Belém. E se você já foi em Belém, lá tem um rio quilométrico de largura. E eu estava descendo, o Espírito Santo falou comigo assim: as águas do Norte e do Nordeste do Brasil vão descer para tocar o Brasil. Então eu creio muito no que o Senhor está fazendo. E amém? Quando eu estava em 2020 em Imperatriz, eu mudei para lá, mas eu tive que voltar e agora eu voltei novamente. O Senhor me deu uma mensagem profética, o Senhor me deu um encargo profético para pregar a mensagem das 7 igrejas de Apocalipse. Então, em comecinho de 2021, eu fiz uma série de lives que se transformou nesse livro chamado A Igreja do Fim, que é a maneira que o Senhor desejou que nós fôssemos preparados, não através do meu livro, mas através da mensagem de Jesus para as 7 igrejas. Então nós sempre falamos que nós precisamos estar prontos para a volta de Jesus, amém? Mas nós não podemos apenas estar prontos de uma maneira individual. O Senhor, Ele está vindo para buscar uma igreja. O Senhor não está vindo para te buscar. O Senhor não está vindo para me buscar. O Senhor está vindo para nos buscar. Então eu não vou subir sozinho, eu vou subir com uma igreja que vai se casar com Jesus. E se existe um casamento, o Senhor Jesus está esperando um tipo de noiva da qual Ele vai casar. O Senhor Jesus não é pedófilo, Ele não vai casar com uma criança ou com um adolescente. Eu não digo isso de faixa etária, mas eu digo isso de maturidade. O Senhor não vai casar com uma igreja imatura. Então nós precisamos prosseguir em maturidade, para que nós satisfaçamos o desejo do nosso amado, para que Ele encontre uma igreja padrão e da maneira com que Ele sonhou em casar, amém? E eu queria muito te indicar esse meu livro, que é um fruto dessa mensagem das 7 igrejas, onde a gente destrincha e aprofunda aquilo que o Senhor Jesus espera de nós como igreja brasileira, mas também mundial, amém? Hoje de manhã eu preguei sobre a igreja de Laodiceia. Foi muito poderoso. E eu sinto essa noite de pregar sobre a igreja de Filadélfia. E antes de eu continuar, eu queria dar esse livro de presente para alguém. Queria saber se existe alguém que está fazendo aniversário essa semana. Quem chegar primeiro? Eu acho que ele chegou primeiro. Deus abençoe, viu, meu amigo? Parabéns pelo seu aniversário. Espero que te abençoe. Abra comigo lá em Apocalipse capítulo 3. Muito feliz de estar aqui com vocês. Esse final de semana eu estive lá com os adolescentes. Foi muito poderoso, não foi? Muitos deles foram tocados por Jesus. Eu sinto um pouco de inveja deles. Tem muita gente que fala assim: eu queria voltar a ser criança. Eu mesmo queria voltar a ser adolescente.
Adolescente para mim é a melhor fase que existe. Eu amo adolescente, mas esse sentimento de um pouco de ciúmes é porque eu queria ser eles, sabe? Quando eu era adolescente, eu não vivi o que eles estão vivendo agora, de ser tocado por Jesus. E na verdade o que Jesus vai fazer com eles é maior do que Jesus fez na minha geração. Então eu queria ser eles para viver os próximos anos daquilo que Jesus vai fazer. Amém? Então eu queria muito que você investisse nos seus filhos, nos seus amigos adolescentes, porque eles serão os próximos avivalistas, reformadores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Amém? Apocalipse 3, versículo 7 vai dizer assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu quero orar por você. Na verdade não é por você, eu quero orar com você. Então feche seus olhos, se concentra na presença de Jesus. Abra o seu coração, abra o seu espírito. Eu não quero que você apenas ouça uma mensagem, mas eu quero que você verdadeiramente seja encontrado pelo Senhor Jesus. O maior desejo, o propósito da pregação não é te informar, mas é te promover um encontro com Deus. E esse é o meu anseio, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós nos aproximamos do trono da graça agora, confiantes de que nós podemos receber espírito de sabedoria e revelação. Estenda as suas mãos como se fosse receber algo. Senhor Jesus, nos dê espírito de sabedoria e revelação. Uau. Enche essa casa agora com a sua presença. Enche, Deus, agora cada pessoa com conhecimento genuíno que vem do alto, conhecimento genuíno da pessoa de Jesus. Abra os nossos olhos, desvende diante de nós os mistérios celestiais, os mistérios do coração de Deus, o mistério da mente de Deus. Nós não queremos ser ignorantes, nós não queremos estar à parte daquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos nos encaixar, nós queremos estar alinhados, nós queremos estar posicionados, nós queremos estar dentro e não apenas assistindo o que o Senhor está fazendo. Então, Senhor Jesus, libera agora sobre nós o brilho da sua face, porque nós queremos te ver, mais do que apenas ouvir, mais do que sentir. Nós queremos ter um encontro com a sua face. Essa é a nossa fome, Senhor Jesus, essa é a nossa sede, esse é o nosso anseio, esse é o motivo da nossa vida. Nós vivemos, Senhor Jesus, por um vislumbre da sua face. Então, Senhor Jesus, faz agora como Paulo, abra os nossos olhos para ver, que as nossas escamas caiam e nós vejamos o Senhor assentado, exaltado, glorificado à direita de Deus, aquele que é sublime, que é santo, que é verdadeiro, que é único, que é digno, que é todo poderoso, que é eterno, que é o príncipe da paz, aquele que é o alfa, o ômega, o início e o fim, o verbo, a palavra, a espada de Deus, aquele que tem os olhos como de chama, aquele que tem os olhos como de chama, o cabelo branco como a neve. Filho de Davi, não passe de nós. Tem compaixão de nós. Nós queremos ver. Começa a dizer para o Senhor Jesus você mesmo agora: Senhor Jesus, nós queremos ver. Vamos lá, alguém comigo? Será que alguém pode orar comigo nessa noite? Pedindo por um encontro com o Senhor Jesus. Nos alimente com fome,
nos alimente com sede. Deus, rasga os céus agora e faz chover pão sobre a boca de cada irmão aqui. Coloca maná, coloca o pão vivo que desceu do céu nas nossas bocas. Nós temos fome de um pão fresco, Senhor Jesus. Te amamos, Senhor Jesus, te amamos. Não há ninguém como o Senhor. Meus amigos, Apocalipse 3, versículo 7, nós começamos a enxergar a mensagem de Jesus para a igreja de Filadélfia. E Filadélfia, ela foi construída pelo rei Filipe. E ele construiu essa cidade em homenagem ao seu irmão. Ele amava tanto o seu irmão que ele construiu uma cidade para ele. E esse lugar que ele escolheu para construir a cidade de Filadélfia era um lugar muito peculiar, porque nas terras de Filadélfia era um lugar vulcânico. Era uma terra vulcânica. Eu não sei se na Discovery ou no YouTube você já viu uma terra vulcânica, mas a terra vulcânica ela é preta e ela é muito fofa, ela é muito macia. Então esse era um lugar perigoso, porque a qualquer momento podia ter terremoto, e Filadélfia ficava muito próximo de Laodiceia. Então eram cidades que já tinham sofrido abalos com terremotos e tudo mais. Só que a terra de Filadélfia era uma terra vulcânica. Isso quer dizer que essa terra queimava. Isso quer dizer que essa terra era quente. Isso quer dizer que essa terra era aquecida. E nas parábolas de Jesus, nos mistérios de Jesus, toda vez que nós falamos de terra, nós estamos falando do coração de um homem. Então, quando nós estamos falando da vida de Filadélfia, da cidade de Filadélfia, nós estamos falando de um povo de cidadãos que tinham o coração aquecido. Um povo que amava um ao outro com verdade, assim como amava o Senhor. E nessa terra vulcânica, é muito interessante porque ela pode parecer, vocês estão comigo? Pode parecer que ela é destrutiva, mas na verdade ela era muito frutífera. E nessa terra de Filadélfia existia algo que eles plantavam que era muito peculiar, que havia plantações de uva na terra de Filadélfia. E Filadélfia era a cidade que mais exportava vinho para a Ásia. Uau! Então, meus amigos, isso aqui fala de duas coisas para nós: sobre uma terra de avivamento, uma terra onde o coração é macio, não é rochoso, não tem espinhos, não tem nada. A terra de Filadélfia fala do nosso coração aquecido pelo Senhor, mas também é uma terra frutífera que produz vinho novo. Uau! Produz avivamento. Exporta avivamento, exporta a vida de Deus, exporta comunhão com Deus. E diferente da mensagem de hoje de manhã, onde essa não era uma mensagem diretiva para a família de Sescope, mas eu creio que essa é uma mensagem profética de transição para um novo tempo da família de Sescope. Porque esse é um tempo da família de Sescope começar a exportar vinho novo, exportar avivamento, exportar vida para outros lugares, para outras nações, de uma maneira nova, não porque não fazia antes, mas porque o Senhor está renovando. O nível de presença, o nível de comunhão, o nível de amor um pelo outro. Então esse é o momento que a família de Sescope ela está ficando cada vez mais estruturada. Mas, meus amigos, a estrutura ela nos fornece segurança, sim. Mas, meus amigos, Filadélfia não é uma cidade que se move por estruturas, ela se move por relacionamento. Uau! Então, meus amigos, este é um tempo de nós olharmos mais para as pessoas do que aquilo que nós estamos construindo. Uau!
Porque o lugar seguro da qual nós estamos falando não é esse templo maravilhoso aqui. O lugar seguro que nós estamos falando como igreja é a pessoa que se assenta do meu lado. É o irmão que vai no meu DNA. É o irmão que compartilha a vida comigo e eu compartilho vida com ele. Então, meus amigos, Filadélfia é um lugar de uma cidade fraternal, de relacionamentos familiares, onde nós nos sentimos pertencentes um ao outro, onde eu devo a minha vida ao outro, onde as nossas relações não são baseadas em ministério, em líder de célula, ou de ministério de adoração, de profecia, de intercessão, ou de sala de oração. Não, nós não nos relacionamos, meus amigos, por aquilo que nós podemos fazer. Nós nos relacionamos por quem o outro é. Então provavelmente, não sei se você é novo aqui, mas eu tenho certeza que se você chegar aqui e perguntar: como é que eu faço para fazer parte dessa igreja? O Douglas ou os líderes não vão falar para você: faz isso aqui, vai te dar uma cartilha. Não. Essa aqui é uma igreja de relacionamento, onde vai te dizer: toque o corpo, se relacione com o corpo, sugue o corpo, tenha fome do corpo. Meu amigo, não tem nada a ver com estar presente, tem a ver com compartilhar a vida. Então Filadélfia fala de um lugar vulnerável, fala de um lugar de exposição, fala de um lugar onde nós nos expomos e nos sentimos seguros, para que nós sejamos nós mesmos diante da nossa igreja. Meu amigo, aqui ninguém está interessado no que você faz. Eu sei, porque eu faço parte dessa família espiritual. Nós estamos interessados em quem você é. Nós estamos interessados na sua vida. Claro que aqui você vai receber chamadas, você vai ser preparado em um monte de coisa. Mas a verdade, meus amigos, é que nós estamos interessados em você. Estamos interessados no seu coração. Estamos interessados em como está o seu casamento e como está a sua vida financeira. Nós não queremos apenas olhar para a sua vida e de cima do púlpito direcionar a sua vida. Nós queremos sentar com você, ouvir a sua vida, participar, entrar dentro de você e compartilhar a vida do Senhor Jesus para você. Vamos lá, alguém. Um coração aquecido não é só um coração aquecido pelo Senhor, mas é um coração aquecido pelo outro. Então eu oro para que a vida de Filadélfia caia sobre esse lugar e chacoalhe, abale, fortaleça, estruture os nossos relacionamentos mais do que ministério. Vamos lá, alguém. Tem alguém aí comigo? E o Senhor Jesus aqui começa dizendo: estas coisas diz o santo. E é muito interessante essa palavra, porque do grego é hagios, e ela significa sublime, elevado, separado, consagrado. A prova que eu leio a Bíblia, tá bom? Isso aqui não é desleixo, eu leio muito a Bíblia. Só quem lê muito a Bíblia tem uma página assim avulso. Tá bom? Não me julguem. Alguém quer uma folha de Bíblia aí? Tô brincando. Vocês estão felizes? O que eu estava falando mesmo, Douglas? Santo, Jesus, Ele é santo. Ele é elevado. Desculpa, gente, eu tenho TDAH. Tenho transtorno de déficit de atenção. E se passar uma borboleta aqui, eu vou esquecer o que está falando. Eu vou começar a conversar com vocês sobre borboleta no meio da pregação. E eu estava falando de santidade, não estava? Amém, vai tendo paciência comigo. Vocês estão felizes? O Senhor Jesus, Ele é santo. Santidade é quem Jesus é. Não é só o Espírito que é santo, porque Deus Pai é santo. Jesus é santo e o Espírito Santo é santo. Então santidade é o caráter de Deus. Santidade é o que o Espírito de Jesus está promovendo na nossa igreja. Lá em Lucas 1, versículo 35, o anjo Gabriel, ele aparece para Maria e ele diz: o Espírito do Senhor descerá sobre ti e te envolverá com o poder do Altíssimo, e o fruto que será gerado em ti é santo. Então a palavra hagios, ela aparece 2 vezes no mesmo versículo, para dizer que do Espírito Santo que estará sobre Maria.
mas também aquilo que está sendo gerado dentro de Maria é santo. Então a missão do Espírito Santo sobre a igreja, Douglas, a presença do Espírito Santo sobre a igreja, como uma mãe, tem a função de gerar o que em nós? Caráter de Deus. E meus amigos, está aí a transição desse tempo, porque aquele que não é santo, aquele que vive em pecado, não vai entrar no que Deus está fazendo. Então esse é um tempo onde o Senhor Jesus, Ele está aumentando o nível de santidade de nossas igrejas. O Senhor Jesus tem me dito, esse é um tempo de Ananias e Safira, onde a glória de Deus ela vai aparecer e começar a fazer separação entre luz e trevas, trigo e joio. Vamos lá, alguém? Meus amigos, passou o tempo onde dizer que nós somos santos é orgulho. Não. Vamos lá, se você vive santidade, não tem nenhum problema você dizer, eu sou santo. Com toda humildade no coração, você dizer, eu sou santo. Douglas, a gente não deveria ficar pisando em ovos para reconhecer a nossa santidade, ou a santidade da nossa igreja. Meus amigos, a igreja, ela se escandaliza mais com a gente falar que nós somos santos, do que nós somos pecadores. Se eu falar que eu sou pecador, está tudo bem, todo mundo aceita. Mas se eu falar que eu sou santo, orgulhoso. Não é orgulho. É quem nós somos. É o que Deus está fazendo. É o que o Espírito está gerando em nós. Meu amigo, o Senhor Jesus, Ele ama todo tipo de pecador, mas Ele só conta com pessoas santas, pessoas separadas, pessoas consagradas, pessoas de caráter, pessoas que vivem livres do pecado. Gente, vocês estão aí? Vamos lá. Meus amigos, santidade é o que nós estamos buscando. E é possível, meus amigos, é possível viver santidade. É possível. Pela graça do Senhor Jesus, já faz mais de 10 anos que eu não vejo pornografia. Pela graça de Jesus, já faz mais de 10 anos que eu não luto contra a masturbação. Já faz mais de 10 anos que eu sou livre de 90% das minhas coisas. Isso não é orgulho, meus amigos. Isso é reconhecer que é isso que a presença de Deus está fazendo em nós. A presença de Deus não quer produzir um arrepio em você. A presença de Deus não quer produzir sensações. Isso é muito legal, isso existe. Mas a presença de Deus quer produzir Ele mesmo, a imagem e a semelhança do Filho de Deus. Porque nós fomos predestinados antes da fundação do mundo para sermos conforme a imagem do Filho. Então predestinação, meus amigos, tem a ver com santidade. Santidade é o meu destino. Vamos lá. É isso que o Senhor Jesus está fazendo, promovendo pessoas santas. Enquanto o mundo está promovendo homossexualidade, aborto, uma série de coisas, o Espírito de Jesus está produzindo pureza, produzindo santidade. Vamos lá. Vamos lá, tem alguém aqui querendo ser santo? Santo. Santo é quem Deus é, mas santo é aquilo que Ele está fazendo de mim. Meus amigos, nós precisamos amar santidade. Santidade não pode ser um peso. Santidade faz parte de quem nós somos. E aí o Senhor Jesus continua dizendo: essas coisas diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Meus amigos, abra comigo lá em Isaías 22. Eu quero te dar o contexto desta palavra aqui. Isaías 22, Isaías fica depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Isaías 22. Vocês estão com fome de Jesus, meus amigos? O Senhor, Ele quer liberar encargos essa noite.
O Senhor quer liberar chamados. O Senhor quer transferir responsabilidade essa noite. O Senhor quer te tirar de um lugar de meninice e te colocar num lugar de maturidade, de ser adulto na fé, de ser responsável por aquilo que Deus está fazendo. Isaías 22, versículo 20 vai dizer: naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da sua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Vamos lá. Naquele dia, e este é o dia, naquele dia e este é o tempo em que o Senhor está levantando Eliaquim. E é muito interessante que o nome Eliaquim, Douglas, significa Deus levanta. Uau! Então, meus amigos, Eliaquim é um sinal profético para essa geração. Deus está levantando você, e você precisa parar de resistir quando o Senhor ele aparece na sua frente e quer fazer algo da sua vida, e você fica dando desculpinha. Se você não quer se tornar responsável por aquilo que Deus está fazendo nessa geração, para de orar por avivamento. Vamos lá. Avivamentos é para aqueles que querem assumir o encargo. Deus, eu não quero apenas sentir, ver, ir no descende, levantar o meu sapato. Não estou criticando nada disso, que eu faço tudo isso. Mas, meus amigos, eu não quero ir lá no descende e apenas sentar lá na arquibancada e falar assim, que bonitinho. Não. Eu quero sair dali com um peso de responsabilidade, meus amigos. Então é tempo de você que faz parte aqui da família de Transcope, ou você que faz parte de outra igreja, assumir a responsabilidade do que Deus está fazendo e se tornar um pai. Uau. Porque Eliaquim está se tornando um pai. Uau. Quem é o pai? O pai não é aquele que apenas lidera. O pai não é aquele que apenas provê. O pai e uma mãe são aqueles que geram. Uau! Então, meu amigo, começa a sair da posição de apenas ser gerado, de apenas ser um menininho, de apenas ser o filhinho, mas você se tornar alguém que traz pessoas para perto de você, e você começa a dizer: eu tenho algo para dar. Vamos lá. Eu tenho algo para transferir, eu tenho algo para oferecer. Meus amigos, a próxima geração de pastores, evangelistas e mestres, apóstolos e profetas, não são líderes de ministério, são pais de uma geração. E Deus está curando nesses dias a ferida de orfandade, a ferida que abriram por causa do sistema da igreja. Meu Deus, gente, deixa eu dizer, talvez o sistema da igreja tenha te ferido, mas não foi Deus que te feriu. E o Senhor quer curar a sua ferida. O Senhor quer curar a sua esterilidade. Vamos lá. Quando o Senhor levanta um pai, Ele cura a esterilidade. E o Senhor Jesus quer tirar você de uma posição de estéril, porque o estéril espiritualmente é aquele que só recebe. Uau! O estéril espiritualmente é aquele que não gera discípulos. Ele só está pensando na sua própria vida. Ele vem no culto querendo só receber. Qual é a minha bênção? Qual é a palavra dessa semana? E aí só volta no domingo que vem. Aparece vez ou outra no DNA. Não, meus amigos. É tempo de se tornar pai. É tempo de se tornar mãe no reino de Deus. E o pai, meu amigo, como Jesus diz lá em Mateus 13, o reino de Deus é como um pai que sabe tirar do tesouro coisas velhas e coisas novas.
Meu Deus, gente, vamos lá. Então é tempo de você honrar o seu passado. É tempo de você honrar o seu pastor antigo. É tempo de você honrar os seus líderes antigos. Porque a transição desse tempo não acontecerá sem honra. E talvez você me diz: não, Catarino, mas ele me feriu. Então hoje é o tempo de você ser curado. Hoje é o tempo de você pegar o seu celular, falar assim: pastor, eu te abençoo o nome de Jesus, me passa o seu Pix que eu quero fazer uma oferta. Para de culpar os outros, cara. Se responsabiliza. Seja o cara que perdoa, seja o cara que libera, seja o cara que é profético, que sela um novo tempo de relacionamento. Meu amigo, o pai é um apaziguador enquanto os irmãos estão brigando. Vamos lá. O pai não entra na briga do filho e fica de um lado do irmão e fala assim: é isso aí mesmo. Não. O pai vê dois filhos brigando, e ele é aquele que promove paz. Ele não é aquele que aumenta a ferida. Ele não é aquele que aumenta a divisão. Vamos lá, gente. Sabe por quê? São crianças que são partidaristas. São crianças que são ciumentas. São crianças como 1 Coríntios 3, Paulo fala para a igreja de Corinto: ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu sou do Douglas, não, eu sou da Val. Não, eu sou do Robson. Não, eu sou do Tiago. Você não é de ninguém, você é de Jesus, cara. Então é a criança que fica brigando por líder. É a criança que fica brigando por atenção. É a criança que fica dizendo: ah, o pastor não me deu oi hoje. Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos amadurecer, cara. Cara, o Senhor tem pressa. O Senhor tem paternidade. O Senhor quer quebrar no Brasil uma onda de paternidade. E vamos lá, meus amigos, é você. Porque ser pai não é um título. Paternidade não é título, meus amigos. Paternidade é vida. Vida compartilhada. Vida compartilhada. Senhor Jesus, nós oramos agora. Cura toda esterilidade espiritual. Eu tenho certeza, porque eu conheço o Douglas. Todo domingo o Douglas ora o credo apostólico que diz: vamos orar Mateus 28, ide por todo mundo e façamos discípulos. Uau. Não é o Douglas que apenas tem que fazer discípulo. Você tem que achar um filho por aí perdido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Diga assim: eu me torno responsável por que Deus está fazendo. Essa é a única forma de você receber a chave de Davi. Talvez você fale assim: ah, Catarina, a minha vida está travada. A minha vida não tem nenhuma porta aberta porque você não se tornou pai. Você só é um filhinho querendo receber. Mas o Senhor Jesus não vai abrir a porta para você. Se você se tornar um pai, Ele vai te entregar a chave na mão, Ele vai te dar autoridade, e você vai ser dono do teu romper. Você vai ser dono do teu crescimento. Você vai ser responsável por aquilo que acontece na sua vida. Então quando nós nos tornamos responsáveis, o Senhor: achei um lugar de descanso. Achei alguém que eu posso confiar. Achei alguém que eu posso depositar a autoridade. Sabe que tem alguém aqui que quer crescer em autoridade? Crescer em unção, crescer em poder de Deus. Não para que nós sejamos glorificados, mas que o reino de Deus, a igreja de Deus avance através de nós. Meus amigos, o Senhor Jesus quer te dar chaves. E o Senhor está dando chaves para essa igreja hoje. Mas o número de chaves só vai aumentar quando mais pessoas se tornarem responsáveis aqui dentro. Uau! Meus amigos, o Senhor quer contar com vocês. Essa é uma noite de convocação. Essa é uma noite de promoção espiritual. Essa é uma noite de chaves. Essa é uma noite de responsabilidade.
Senhor Jesus quer te dar responsabilidade, para que você tenha descendência espiritual. Vamos lá, gente. Sim, Senhor Jesus. Nós não queremos ser espectadores, Senhor Jesus. Apocalipse 3, versículo 12, vai dizer assim: ao vencedor, aquele que se posicionar, aquele que se tornar pai, aquele que se tornar responsável, esse é o vencedor. Eu farei dele coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amigos, o Senhor Jesus quer te fazer coluna. Fala assim comigo: o Senhor Jesus quer me fazer uma coluna. Uau. Sabe, meus amigos, uma coluna não é uma parede. Uma coluna é um lugar de sustentação. O que sustenta uma casa não é a parede. O que sustenta a casa é uma coluna. E a coluna, meus amigos, é um lugar onde ninguém vê. A parede você vê, a coluna você não vê. E se você derrubar uma parede, meu amigo, a casa não cai. Porque a casa não está construída na parede. A casa de Deus está construída na coluna. E, meus amigos, é fácil derrubar uma parede. É facinho derrubar uma parede. Eu quero ver você derrubar uma coluna. Vamos lá. Então a coluna fala de pessoas que não estão buscando evidência, elas estão buscando ser suporte. Vamos lá. Elas estão buscando ser descanso para outro. Vamos lá, alguém. Meus amigos, a coluna é aquela que suporta pressão. A coluna é aquela que suporta dores. A coluna é aquela que suporta tribulação. A coluna é aquela que suporta peso. Meus amigos, é tempo de você deixar de ser um bloquinho e você começar a se tornar uma coluna. Vamos lá. O Senhor quer fortalecer o seu homem interior, para que você aguente mais. Meus amigos, eu não conheço uma pessoa nesses 2 anos de pandemia que não passou por tempos difíceis. Mas o tempo difíceis não estava a fim de nos humilhar, mas estava o propósito do tempo difícil é nos forjar. Porque a coluna é aquele homem, aquela mulher da qual Paulo fala. As nossas leves e momentâneas tribulação, estão produzindo para nós eterno peso de glória. Meu amigo, eu quero te dizer uma coisa: eu honro a sua dor. Talvez você perdeu pai nesse Covid. Talvez você perdeu mãe nesse Covid. Talvez você tenha perdido seu cônjuge. Talvez você tenha perdido filhos. Talvez você tenha perdido negócios. Eu respeito a tua dor. Eu passei por muita dor no passado, cara. Então eu sou um homem de dores. Eu sou um homem de sofrimento. Eu respeito a tua dor. Mas sabe o que a Bíblia fala sobre a minha ou a sua dor? Ela é leve. Eu não sei você, eu me ferrei muito nesses 2 anos. Eu fui muito quebrado nesses 2 anos. Tem alguém aqui comigo?
Alguém também se ferrou muito nesses 2 anos, foi muito esmagado por Deus esses 2 anos, mas sabe de uma coisa? Foi leve. Vamos lá. Foi momentâneo. Porque pesado não é a tribulação, pesado é a glória. Porque a tribulação ela é leve, a glória é pesada. A tribulação ela é momentânea, mas a glória ela é eterna. Vamos lá, alguém. É assim que a gente forja a coluna, no meio do sofrimento, no meio de dores. Uau. Profeticamente, meus amigos, ano passado eu fiz uma tatuagem que ferrou com a minha vida. Aqui na minha mão está escrito: o privilégio é maior que o preço. O Alessandro, na terça-feira de fevereiro do ano passado, 16 de fevereiro, pregou sobre Jó. E eu estava assim: meu Deus, essa palavra é para mim. Deus me livre, mas essa palavra é sobre mim. Meu amigo, ano passado para mim pessoalmente o preço foi muito alto, mas o privilégio, o preço de ser caluniado, o preço de quase perder o meu filho. A Priscila passou por umas 4, 5 ameaças de aborto. Uma das últimas ameaças de aborto que a Priscila passou, Douglas, eu estava visitando um novo apartamento, e a Priscila falou assim: olha, no fim da visita, a Priscila falou: olha, eu preciso ir no banheiro. Ela estava com uma leg. No fim da visita ela saiu do banheiro, tinha sangue até na perna dela, cara, nos 2 joelhos. E você que é mulher, você sabe que a leg ela é grossa, e o sangue estava vindo para fora, ficando grosso. Era muito sangue, cara. E a gente tinha uma promessa para o João aqui, sobre a vida dele. Mas quando eu vi tudo aquilo de sangue, eu entrei no carro para ir para o hospital. E a gente botou uma música de adoração, e a gente foi dizendo: Jesus, obrigado pelo João, mas a gente está vendo que você está levando ele. Meus amigos, essa foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, Douglas. Entregar um filho que eu não tinha visto, entregar um filho que eu não tinha convivido, entregar um filho que eu não tinha pego no colo. Meu Deus, meus amigos, foi doloroso, foi pesado. Aquela dor parecia eterna, mas cara, uau, a glória de Deus foi entrando, e o ar foi ficando denso, difícil de respirar, e a voz do Espírito Santo dizendo comigo e para Priscila: esse é o último susto. Oh meu Deus. Mas meus amigos, entregar o filho fez com que eu e a Priscila suportasse a provação. Paulo fala para aqueles que estão passando no deserto: não murmureis, porque a murmuração vai fazer você ficar rodando no tempo da tribulação, rodando em círculo. Então o tempo da tribulação é tempo de gratidão. Meus amigos, se eu pudesse escolher, eu nunca mais passava pelo que eu passei no passado. Mas hoje eu estava falando com Douglas, eu sou grato. Eu sou grato pelo fruto. Eu sou grato por aquilo que foi gerado em mim. Eu sou grato pela maturidade que a dor trouxe para mim. Sabe de uma coisa, meus amigos? Hebreus 5 fala, cara, eu estou queimando muito. Hebreus 5 fala que Jesus aprendeu por meio do sofrimento. Gente, que coisa louca. Como aquele que é onisciente, cheio de sabedoria, o próprio Filho de Deus aprendeu alguma coisa. E com o sofrimento. Meus amigos, a verdade é que o sofrimento é o melhor professor do que os dias de alegria. Uau. Quando o professor chamado dor, quando o professor chamado sofrimento chegar na sua frente, não corra dele. Ele tem algo para te ensinar.
Por isso que Salomão fala que é melhor estar na casa do luto do que estar na casa da festa. Vamos lá, meus amigos. Nós não tememos a tribulação, nós não tememos dias escuros, porque o Senhor está liberando o peso de glória sobre nós. Meus amigos, a melhor escola da glória de Deus é o sofrimento. O sofrimento vai te fortalecer para você ser uma coluna do santuário de Deus. A palavra, eu já passei 8 segundos, mas Gálatas 2:9 vai dizer: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados como coluna, me estenderam a mim e Barnabé a destra da comunhão. Sabe de uma coisa? Aqui não está falando de Tiago, irmão de João, está falando de Tiago, irmão de Jesus, que nem apóstolo era, Douglas, mas ele era requisitado como coluna da igreja. Vamos lá. Sabe por quê, meus amigos? Ser coluna, Tiago, não tem nada a ver com posição, não tem nada a ver com dom, não tem nada a ver, meus amigos, com chamado. No tempo de Jesus, o irmão de Jesus chamado Tiago nem cria em Jesus. É só meu irmão mais velho mimado, que acha que é alguma coisa de Deus. Vamos levar ele para casa, para ver se ele lava uma louça com a gente, porque sobrou para a gente. Esse era Tiago, nem cria em Jesus. Ele não era nenhum dos apóstolos, mas não é por causa disso que ele deixou de ser coluna. Uau! Porque coluna não é título, coluna é posicionamento em Deus. No tabernáculo de Moisés, Douglas, havia mais de 60 colunas para sustentar a presença, a habitação de Deus. Douglas, imagina uma igreja com mais de 60 colunas, com mais de 60 figuras apostólicas, com mais de 60 pais na fé. É isso que a família de Zescope está se tornando nesse tempo. Mais de 60 colunas. É por isso, Douglas, que nós estamos falando tanto nessa igreja sobre tabernáculo, sobre presença, sobre aliança. Porque o Senhor quer gerar uma estrutura interna, uau, que sustente a glória de Deus, que Deus pode descansar sobre você. Uma igreja apostólica e profética, como eu disse hoje pela manhã, ela marca o fim da visitação e o início da habitação de Deus. Meus amigos, não é tempo de visitinha de Jesus, é tempo de habitação. É tempo de você se tornar um tabernáculo da glória de Deus. Coluna de Deus. Então, meus amigos, é tempo de você se tornar uma coluna desta igreja. Coluna dessa igreja. Porque a outra referência para coluna, Douglas, ela aparece lá em 1 Timóteo 3, versículo 15, que diz: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Uau! Então, meus amigos, quando nós temos uma igreja, Douglas, que ela é cheia de colunas, cheia de líderes, cheia de pessoas apostólicas, cheia de pessoas que carregam a presença de Deus, então a igreja, a família de Zescope, se torna uma coluna para a nação. Uau! Então eu estou falando aqui, meus amigos, de vocês se tornarem uma coluna para essa casa, e essa casa se tornar uma coluna para o Brasil. Para o Brasil e para as nações. Douglas, o que nós estamos gerando nesse tempo? Pessoas que carregam, que suportam a glória de Deus, que são inabaláveis, que são plantadas como árvores junto ao rio de Deus. Uau, vamos lá alguém, gente. Vamos lá alguém. Douglas, se você focar nisso na próxima estação, você vai poder ir embora com muita tranquilidade. Sabe por quê? Uma igreja de coluna, ela se gera sozinha. Douglas, se você deixar apenas filhos, vão morrer. Vai virar uma casa de órfão, vai virar uma casa de competição. Mas se nós focarmos em deixar pais, meu Deus,
colunas, baluarte. Essa coluna no Antigo Testamento fala da nuvem, a coluna da nuvem de Deus e a coluna de fogo de Deus. E é tempo, meus amigos, de você se tornar uma coluna da nuvem de Deus, sustentando a glória de Deus em meio ao deserto, em meio à tribulação. Apocalipse 21, versículo 22 vai dizer: na Nova Jerusalém eu não vi santuário, porque o seu templo é o Senhor teu Deus e o Cordeiro. Meu amigo, é tempo de você entrar dentro de Jesus e morar dentro dele. Sabe por quê? A gente tinha um tabernáculo de Moisés, que era uma tenda, era uma habitação, era uma casa para Deus. Mas o Novo Testamento, lá em Hebreus 10, fala que Jesus, Ele é o tabernáculo de Deus. Que a carne de Jesus, ela foi rasgada, o véu da carne de Jesus foi rasgada, e nós temos agora acesso ao Santo dos Santos, meus amigos. Vamos lá, alguém. Vocês lembram do Santo dos Santos? Gente, vocês estão aí? Vocês lembram do Santo dos Santos? Tinha o átrio, tinha o santo lugar e tinha o Santo dos Santos. E o Santo dos Santos era o lugar onde tinha a Arca da Aliança, a glória de Deus, a presença manifesta de Deus. E lá dentro tinha o maná, tinha a vara de autoridade, tinha as tábuas da lei. Uau! E meus amigos, a gente não precisa mais passar pelo átrio, a gente não precisa mais passar pelo santo lugar. É tempo da gente entrar na igreja e cair de boca no Santo dos Santos. Não é tempo, meus amigos, da gente ficar assim: ai, vamos fazer a presença de Deus crescer. Não, meus amigos, a gente já precisa ser pessoas que vêm de casa carregando a glória de Deus, e quando chega aqui dentro só libera. Vamos lá, cara. Jesus é o nosso Santo dos Santos, Jesus é o nosso tabernáculo, Jesus é a nossa Arca da Aliança, Jesus é o nosso maná escondido, Jesus é a nossa vara de autoridade que frutifica. Tem alguém aí? Uau! Você tem acesso direto, cara, ao Santo dos Santos. Para de viver de átrio, para de viver de níveis rasos, para de viver de água que bate no tornozelo, para de vir na igreja só para pedir perdão, para de vir na igreja só para pegar a tua bênção e ir embora. É tempo de você ir mais fundo, ir mais fundo na glória manifesta de Deus, na presença de Deus que toca o nosso corpo físico, toca a nossa alma. Sim, eu estou falando de experiência viva com Deus, eu estou falando de experiência com Deus diária, onde nós somos afetados pela presença de Deus, saturados pela presença de Deus. Onde eu estou no meu trabalho, eu sou invadido por Deus, e eu começo a orar em línguas lá dentro, eu começo a ter visão lá dentro mesmo. Porque, meus amigos, a presença de Deus já não é algo que eu deixo no meu quarto. Meu amigo, para de caçar um tempo para Deus na sua rotina. Não. Isso é coisa de menino, cara. Eu amo devocional, eu amo leitura bíblica, mas, meus amigos, viver só disso é meninice. Porque o homem de Deus, ele leva o seu quarto, ele leva o seu Santo dos Santos, ele leva a sua Arca da Aliança. Por onde ele vai, ele está carregando a glória de Deus. E o seu devocional, a sua intimidade com Deus, o seu tempo com Jesus é ininterrupto, ele é imparável. Vamos lá, gente. Hoje uma pessoa de manhã falou assim: Catarina, eu trabalho, eu faço faculdade, não estou achando tempo com Deus. Eu falei assim: meu amigo, põe Deus dentro da sua rotina. Toma banho com Deus, escova dente com Deus, vai no carro com Deus, que não tem tempo, caramba, cara. Você está querendo dar um tempinho para Jesus, dá o seu dia para Jesus. Cria estratégia, meu amigo. Vai de fone de ouvido, vai orando em línguas. Você tem oração em línguas, não é para ficar chapado no culto, é para passar o dia. O dia inteiro, meu amigo. É por isso que Paulo fala: eu oro em línguas mais do que todos vós. Vamos lá.
Douglas, esse é o espírito apostólico. Gente do céu, o Senhor Jesus quer nos atropelar. Eu vim de São Paulo até aqui orando em línguas. Eu saía de casa, o Rafa está comigo. Eu ia de casa para o retiro orando em línguas. Eu voltava orando em línguas. Eu vim para cá orando em línguas. Porque, meu amigo, eu não quero apenas um sentimento. Eu quero uma habitação, meus amigos. Eu estou fascinado pela presença de Deus. E eu não quero perder. Meu amigo, não é normal viver fora da presença de Deus. Não é normal não sentir a presença de Deus. O que é normal a gente viver saturado. O que é normal nós vivermos afetados. O que é normal nós vivermos em lágrimas. O que é normal nós temos comunhão com Deus 24/7. Meu amigo, eu durmo com Deus. Na hora que eu vou dormir, eu ponho o meu soaking lá. Meu Deus, gente. E eu nem preciso orar, porque Deus já entrou no lugar. E acontece Salmos 4, versículo 8. Em paz me deito, e logo pego no descanso, porque só o Senhor meu Deus me faz repousar em segurança. Porque quando eu convido Deus para o meu lugar de descanso, Ele descansa sobre mim. E o meu sono passa a noite inteira em adoração. E quando eu acordo, Deus já está lá, cara. Meu Deus, é tempo da gente ser igual o nazireu Samuel. Como, Cantarino? Samuel, ele dormia debaixo da arca da aliança. O lugar que todo mundo tinha medo. O lugar que era terrível. O lugar que os sacerdotes, se entrassem errado, eles iam morrer. Por que eles iam morrer? Porque esse lugar era perigoso demais. Mas o que era perigoso para todo mundo, para Samuel, era descanso. Antes que a luz de Deus se apagasse, Samuel estava dormindo ao lado da arca. Gente do céu, Samuel me ensinou algo. Samuel me ensinou sobre apego. Meu Deus, quando eu encontrei o meu amado, eu me agarrei a ele e eu não soltei mais. Gente, vocês estão aí? Vocês estão aí, gente? É tempo de presença de Deus. É tempo de glória de Deus. É tempo de vida com Deus. Feche seus olhos, meus amigos, feche seus olhos.